Por que que imitar uma startup está limitando o ganho, o lucro, o resultado da sua empresa no mercado digital, principalmente no Brasil? Isso que eu trazer hoje para você nesse vídeo aqui, voltando aos vídeos do canal, que eu estava cheio de trabalho para fazer, não consegui gravar vídeos para você, estava só com shorts e voltamos com a produção normal por aqui. Se você não conhece o canal ainda, eu sou Eduardo Valneide, consultor de empresas há mais de 10 anos. Eu trabalho colocando as pessoas certas nos lugares certos, usando ciência, não achismo. Tá? Inscreve no canal que você vai acompanhar todas as novidades que eu trouxer por aqui, vídeos novos, insights, lives, e pode ser muito enriquecedor para você, tá? Independentemente do momento que você esteja, vai ser muito enriquecedor, vai te trazer uma visão diferente sobre aquilo que todo mundo fala por aí, só que geralmente não consegue provar. E às vezes fala algo para você que no seu cenário atual não faz sentido nenhum, mas para aquela pessoa, no grau que ela está, no cenário que ela está, faz algum sentido. E esse ponto de hoje, que é a questão das startups, né, do mercado digital brasileiro, faz muito sentido. Eu estou trazendo isso hoje porque, recentemente, nos últimos 12 meses, né, eu fiz muitos trabalhos com empresas do mercado digital brasileiro. Empresas de pequeno porte, empresas de médio porte, empresas de grande porte. E eu verifiquei uma coisa interessante. Primeiro, eu achava assim, legal que as empresas estavam tendo resultados vultosos, né? Cara, ganhando, lucrando assim, ou tendo, lucrando é forte falar, né? Mas tendo resultados de faturamento muito altos para um pequeno, enxuto grupo de pessoas, e isso era proporcional, empresas estavam maiores, tinham faturamentos maiores ainda. Fala, porra, que legal. Mas quando eu comecei a enxergar a questão estrutural, eu via que existia ali dentro das organizações muitas anomalias organizacionais. Muitas. E que, de fato, como eu trabalho com a ciência, isso me deixa com a pulga atrás da orelha. Por quê? Se tem resultado e eu sei que o que está sendo feito não é o melhor desenho, então temos uma coisa a se pensar. E aí comecei a investigar, eu comecei a enxergar indícios de que eles têm sim muitos bons resultados. Mas os resultados que tem hoje em dia, se você é do mercado digital, é o que eu estou te falando, tá? Faz sentido para você. O resultado que se tem hoje em dia, embora muito bom, ele é bastante aquém do resultado que poderia se chegar tendo uma estrutura mais organizada. Eu fiz uma estimativa. Essa estimativa, obviamente, você não achar que eu estou ficando doido, é uma estimativa muito ampla, porque eu estou falando de um cenário que abarca modelos, tamanhos de empresa diferentes. Possivelmente, essas empresas estão perdendo ou deixando de ganhar entre 15% e 35% do que ela já fatura. Então, se eu faturo ali X, eu estou deixando de ganhar 0,35, de 0,15 a 0,35 de X aproximadamente. E isso faz diferença. Imagina se for lidar na casa dos vários dígitos, né, dos mais de 7 dígitos. Isso faz uma diferença brutal. E aí está o ponto. Eu fui tentar entender e procurar entender por que que essas empresas faziam ou tinham essa anomalia, né? De onde que saiu isso. E não foi muito difícil, porque bastou cruzar alguns pontos, entender alguns parâmetros, entender algumas referências, e aí vem o que eu sempre falo, né? De ouvir o que todo mundo fala. Fulano falou, então fulano vira uma referência para mim. Cara, fulano é uma referência para pessoas que estão. Olha, eu estou falando agora, isso aqui é muito importante, isso aqui é o ouro desse vídeo, tá? Uma pessoa é referência para você se ela está no mesmo nível que você está, com o mesmo tamanho de empresa que você tem. E, dependendo da situação, no mesmo nicho de mercado que você atua. Caso contrário, você vai tentar importar uma ideia que funciona bem lá para um cenário que não é o mesmo cenário. Não tem que ser assim um cientista para entender que se eu importo uma ideia de um cenário para outro cenário, eu tenho outras variáveis que vão entrar na equação que podem não resultar naquilo que eu espero que aquele cara falou que chegou. Então aí está o ponto. Muitas pessoas, e no mercado digital isso é mais comum porque se quer e se busca, com toda razão, resultados rápidos,
ah, por vezes, se pega em imitar ou se inspirar em modelos de empresas que deram muito certo e que têm resultados muito rápidos, startups. E aí tá o ponto. Assim, cara, então é ruim imitar uma startup? Não, não estou falando que é ruim. Nada aqui é 100% ruim, 100% bom. O que eu estou falando é o seguinte: você pega uma startup para se espelhar nela, você tem que tomar por conta quais são os parâmetros, quais são os princípios que uma startup tem. Uma startup ela foca geralmente em inovação e hoje em dia nem tanto mais, mas a maioria foca primeiro no valuation, porque o objetivo final dessa startup é ganhar valor de mercado para ou ser vendida ou ser escalada para gerar outras empresas derivadas dela, tá? Se você pega, então, importa um modelo que é baseado em inovação e valuation, só que você está buscando escala, escala, que é o oposto de inovação, e faturamento, lucro, opa, eu tenho aqui um conflito. E é um conflito realmente antagônico. Eu tenho dois objetivos, ou melhor, quatro objetivos, né? Que são totalmente antagônicos aqui. Melhor, dois objetivos antagônicos e dois modelos antagônicos. Eles estão ali fazendo um meio campo. E se eu importo esse modelo que tem um objetivo e um meio de acontecimento para uma empresa que tem outro objetivo e outro meio de acontecimento, é óbvio que vai ter um ruído. E esse ruído ele se traduz num não alcance do resultado que eu espero. O que acontece, na verdade, é o seguinte: a startup, como ela é muito baseada em inovação e quer velocidade, ela horizontaliza mais as operações. Então, tem muito aquela questão dos squads, de você ter poucas lideranças claras. Tem liderança, tá? Esse negócio de horizontal não existe, na verdade. É meio que uma fantasia. Por mais que a empresa fale que ela é horizontal, ela tem uma certa hierarquia, alguém define. Só que ali eu tenho que ter mais liberdade, está tudo certo, porque se eu quero desenvolver algo rápido, se eu for ter que ficar passando por processos e burocracias internas de decisão até alguém falar que eu posso fazer, eu perdi muito tempo. Eu estou ligado em velocidade, porque eu quero inovação e valuation. Então, se eu trago esse modelo para um modelo de uma empresa que está focando em faturamento e está focando em escala, eu tenho um problema, porque a escala exige hierarquias mais rígidas e o mais bem definidas possível. Quer dizer que se não tiver vai dar errado? Não. Se não tiver vai dar menos certo, tá? E pode dar tudo errado também. Mas você perde uma série de eficiências nesse processo. Isso eu quero deixar claro para você. Então, quando a gente olha para o mercado digital brasileiro, o grande problema, e talvez seja mundial esse problema, tá? Que meio que a promessa da startup, a promessa do digital vem muito pela startup, nasceu muito pela startup, pela inspiração dos fundadores de startup. E está tudo certo. Só que existe agora a necessidade de um ajuste. E aí está o ponto. É urgente a necessidade? Não. Porque essas pessoas não estão sentindo no bolso ainda uma dor que as faça reorganizar o processo. E aí você fala assim, cara, mas peraí, você está falando então que o modelo de startup de inovação não funciona para quem quer escala. Eu estou afirmando, tá? Isso aqui eu não acho, não, eu tenho certeza. Mas o digital também tem que inovar. Beleza. Qual que é a solução? Eu até fiz um vídeo sobre isso há um tempo atrás, só que sem essa visão que eu estou tendo agora. Coloca-se uma área de inovação interna na empresa, que é mais solta, tipo assim, vamos criar, e uma área core, que faz a escala rodar, faz os produtos que nascem na inovação serem escaláveis. E escala acontece com organização, clareza processual e complexidade adequada de cada pessoa, a tarefa que ela tem que fazer. Se eu não tenho isso, eu tenho uma
perda substancial de eficiência. E essa perda ela vai levar a pequenos erros, pequenos equívocos, pequenos transtornos, que geram, no fim das contas, um acúmulo de perdas que vai levar a essa perda de faturamento ou perda de lucro. O ponto é, o mercado digital, ao copiar um modelo que não traduz o objetivo que ele tem de fato, perde dinheiro. Perde outras coisas também? Perde. E aí, alguns indicadores que você observa geralmente em clima organizacional retratam um pouco isso. E eu não vou trazer, porque são dados totalmente aqui protegidos, né, por modelo, por uma questão de contrato. Não faz sentido mostrar isso. Mas uma análise geral eu posso fazer. Se eu pego uma análise de clima organizacional de uma empresa digital, do mercado digital, que tem essa anomalia de nascença, né, de que modelo eu sigo, qual objetivo eu tenho, e do mercado tradicional corporativo, os focos de tensão e as áreas de melhoria geralmente são distintas. Isso tem a ver com uma insatisfação de quem está num dos pontos, né, no mercado digital, com o próprio meio, porque é um meio um pouco caótico, mas que exige escala. Se eu quero uma coisa, mas o meio está com outra, eu tenho um problema. Então, estou só evidenciando para você que esse problema não é um problema gravíssimo, mas é uma perda que se tem corriqueira com base em uma escolha de um modelo que não reflete o objetivo. Então, quando você vai criar um modelo organizacional, organizar a tua empresa, você está começando agora, já está com a empresa grande, já está com uma grande corporação, não importa. O estilo da organização, o modelo da complexidade organizacional, ele reflete o objetivo da empresa? Se sim, pô, beleza, voa. Agora é só fazer pequenos ajustes e deixar rolar. Se não, a perda é maior e quanto mais passa o tempo, isso não vai se ajustando, esse rombo aumenta, só que é um rombo invisível. Você está lucrando, você está faturando, mas tem esse problema. Então, quis trazer isso aqui para vocês, porque eu sei que tem muita gente que me acompanha aqui, que é do mercado digital, que me conheceu pelo mercado digital e que pergunta às vezes essas questões. E que é um ponto interessante, até para alertar você que está começando, ou já está mergulhado no mercado digital, como é que você pode fazer para poder melhorar pequenas coisas na sua rotina, para poder melhorar o ganho sem fazer nenhum rebuliço, nenhuma mudança pirotécnica que eu falo, né, na sua empresa atualmente. É só alinhar organização e objetivo. Isso vai te dar um ganho brutal. Pessoal, me acompanhe por aqui, se inscreve no canal, que trarei mais novidades por aqui, mais vídeos, agora voltando a produzir mais para vocês. E é isso. Qualquer coisa, pode me chamar por aqui ou lá pelo Instagram, @eduvalneide, que eu respondo você, entre em contato, a gente marca uma reunião. Eu entendo também como é que funciona a sua situação, se você precisa de uma ajuda mais pontual em relação a como organizar e colocar as pessoas certas nos lugares certos. Um abraço, valeu.